Eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Emma, de Jane Austen, um livro publicado em 1815, e do filme Emma, de 2020, uma adaptação do mesmo livro. Em relação ao livro, a edição que eu tenho é esta, a que eles intitularam Fantasias de Emma, apesar do livro apenas se chamar Emma, e é uma edição antiga. Eu comprei este em segunda mão agora há pouquíssimo tempo e foi através de um site que se chama Esconderijo dos Livros. Eu já mandei vir alguns livros por aí e normalmente vou sempre ver se têm, quando estou à procura de um livro assim mais antigo, uma coisa, um clássico, enfim, costumo ir primeiro a um alfarrabista. E este aqui pertence a uma coleção que eu tenho da minha avó, que ela deixou que ficasse comigo, da minha avó paterna. E pronto, e então até acho que depois fica bem lá juntamente com a coleção e está muito bem conservado. E pronto, eu gosto imenso destes livros assim, com este aspecto antigo. Estes eram daqueles que uma pessoa tinha que rasgar, portanto era a forma como eles encadernavam. Epá, agora... Ai, que chatice! A forma como eles encadernavam implicava que houvesse assim folhas ligadas umas às outras, então a pessoa tinha que ter uma faquinha para cortar. E eu lembro-me que isto, tipo, eu sei que a minha mãe já teve livros, ainda teve livros assim, e a minha avó tinha sempre uma faquinha com um cabo muito bonito ao pé da cama, que era para, às vezes quando estava a ler, quer dizer, eu acho que durante muito tempo era mesmo porque precisava para ir cortando, e eu acho que depois ficou porque era bonito, porque já há muito tempo que acho que isso não é preciso. E eu lembro-me que a minha mãe me disse que o que ela fazia às vezes era cortar logo tudo, que era para depois, quando estava assim no meio da história e entusiasmada, não ter que ir buscar uma faca não sei onde para cortar as folhas, enfim. Então, é possível que estas duas apreciações, tanto do livro quanto do filme, tenham spoilers, porque esta história já teve tantas adaptações para séries televisivas, para filmes, etc., que acho um pouco impossível que quem esteja a ver este vídeo não conheça a história. Portanto, eu não vou falar do fim, exatamente, portanto, o spoiler que houver não será do fim, o que é que acontece com estas personagens, mas vai ser muito da relação entre elas, portanto, eu vou talvez entrar um pouco por aí mais aprofundadamente, enfim, não vou estar tão preocupada, mas o fim eu não conto. E então, em relação ao livro, que é por aqui que eu vou começar, portanto, Jane Austen, antes de mais, ela viveu entre 1775 e 1816, portanto, desculpem, 17. Portanto, este livro foi escrito pouco antes dela falecer. A personagem principal deste livro é, então, Emma. É ela que dá o nome ao livro, pronto, e é quem nós vamos acompanhar ao longo de todo o livro. Vamos acompanhando as suas reflexões, os seus pensamentos, a sua relação com todas as outras personagens, portanto, roda tudo muito à volta de Emma. Emma tem 21 anos, ela vive com o pai numa casa senhorial, portanto estamos a falar de uma família abastada. A casa chama-se Hartfield, ou a propriedade, e então vivem os dois com os seus não sei quantos empregados. Vivem na vila de Highbury, que é descrita no livro como sendo uma vila grande e numerosa, apesar de Emma se queixar várias vezes que não tem assim tanta gente com quem confraternizar, se bem que será depois uma questão mais de estatuto. Portanto, ela não se dará com toda a gente. Nem toda a gente terá o privilégio de estar na sua companhia ou de ter a sua companhia. Ela tem uma irmã mais velha, que é a Isabela. A Isabela já está casada e nós só a conhecemos assim mais ali a um terço do livro, talvez, se calhar um pouco antes. Isabela é casada com John Knightley e eles vivem em Londres, já têm 5 filhos, já estão casados há uns 7 anos. E John Knightley tem um irmão, que é o Mr. Knightley, Mr. George Knightley, que vive ali muito pertinho de Hartfield, é uma visita assídua, e vive na propriedade de Donwell, portanto também uma família abastada, e tem 37 anos, portanto assim um bocadinho mais entradote, é solteiro e independente. E quando o livro começa, Miss Taylor, que era a ama, ou governanta, vamos lá, em casa de Emma, vai se casar com Mr. Weston, portanto vai passar a ser a Mrs. Weston, e Emma está feliz pela governanta. Elas têm uma relação muito próxima, são muito amigas, mas também está muito triste porque vai ficar novamente só com o pai, e o pai depois é uma pessoa um pouco difícil, com aquela sua preocupação toda com as doenças e um pouco obcecado com isso, torna-se fastidioso estar sempre com ele, apesar de Emma ter muito afeto pelo pai e ter toda a paciência do mundo com ele.
Então nós estamos nesta fase. A Miss Taylor vai se casar e a Emma está convencidíssima que foi ela que conseguiu, enfim, impulsionar esse casamento, foi ela que de alguma forma influenciou que isso acontecesse, apesar de na prática não ter feito nada, concretamente. E o Mr. Knightley até lhe atira um bocado disso à cara. Porque Emma é uma rapariga um pouco vaidosa. Ele diz a dada altura que não é que ela seja vaidosa em relação à sua aparência física, é mais acerca das suas capacidades. E que é mais perigoso, ele diz isso várias vezes, é assim, eu já vi o livro acho que ainda não tinha lido, mas eu já vi adaptações deste livro imensas vezes. Então algumas frases repetem-se de filme para filme, ou de série para filme, vice-versa. E então eu fixei algumas dessas expressões. Expressões não propriamente, mas enfim, da intenção daquilo que as personagens às vezes dizem. E o Mr. Knightley diz isso. Portanto, Emma é vaidosa em algo que depois ela usa para influenciar as outras pessoas de alguma forma. Mas aqui algumas pessoas não é algumas pessoas, é uma pessoa, que é a Harriet Smith. Portanto, Emma fica sozinha em casa com o pai e de repente conhece a Harriet Smith, que é uma rapariga que está numa escola interna que existe, ou está como interna numa escola que existe lá em Highbury, uma escola de raparigas, e ela conhece a Harriet, simpatiza com ela. A Harriet é bastante simples, é assim um pouco tontinha, pronto, tem alguma dificuldade em... não é perspicaz, não é uma rapariga perspicaz ou assim muito inteligente, mas é querida e é bondosa. A Emma lá está, engraça com ela e toma-a sob a sua asa, quase como se fosse uma espécie de pupila, a quem ela vai ensinar a como ser uma rapariga e uma mulher nobre, vamos lá, porque a Emma tem um bocado essa soberba, ela é um bocado snob, é um bocado arrogante. E então toma-a sob a sua asa e será até com boas intenções, mas começa a influenciar a Harriet negativamente em muitas coisas. Começa a usar desse ascendente que ela tem sobre a Harriet, que a admira bastante, vê-a como sua superior. Pronto. E isto envolve outras personagens, portanto o Mr. Martin, que é um rapaz que gosta muito de Harriet e que a dada altura lhe propõe casamento. Ele é um proprietário rural conhecido do Mr. Knightley e de quem o Mr. Knightley gosta e que acha respeitoso, etc. E o Mr. Martin propõe casamento à Harriet e a Harriet está toda entusiasmada, ela está super contente, mas vai ter com a Emma e a Emma já tem o seu foco noutra pessoa que ela acha que é mais adequada para a Harriet e que, enfim, pertence a um nível social superior e desencoraja a Harriet. E lá está, e a Harriet, naquela coisa de admirar tanto a Emma, vai atrás da conversa dela, diz que não, portanto recusa o pedido e deixa o Mr. Martin muito, muito triste. E o primeiro embate com a realidade que a Emma tem, mas ainda a fingir que não, é quando o Mr. Knightley vai ter com ela, porque entretanto o Mr. Martin tinha pedido conselho ao Mr. Knightley. E o Knightley disse-lhe, ok, sim, pede, acho que sim, acho que fazes bem, a Harriet parece uma rapariga bondosa e etc, whatever. E então vai ter com a Emma todo contente a dizer, então a tua amiga já te disse e tal, ou já lhe disse, porque eles são muito formais, que o Martin a pediu em casamento, etc. E ela diz, ah sim, e foi recusado. E o Knightley fica tipo, o quê? Como foi recusado? E ela, com aquela conversa toda, não, quem é o Mr. Martin? Isso, quer dizer, isso não é nada, ela merece um gentleman, alguém de um nível social superior, etc. E o Knightley diz, então mas quem é a Harriet? Ninguém sabe quem é o pai dela, ela está interna numa escola, ok, pagam-lhe as contas, mas ninguém sabe quem ele é. E depois isto é algo que tem a ver com a realidade da altura em que eles viviam, em que se mais à frente se viesse a descobrir que o pai de Harriet era alguém desonroso, desonraria automaticamente a Harriet e o marido da Harriet. Então nenhum homem se iria arriscar, vamos lá, a essa probabilidade. Pelo menos um homem que fosse ambicioso. E o Knightley percebe muito rapidamente que o homem que a Emma tem em vista para se casar com a Harriet, porque é isso, a Emma está em pulgas de casar alguém com alguém, e neste caso é a Harriet. Ele sabe que se o homem que ela tem em vista é o Mr. Elton, em que eu ainda não falei, o Mr. Elton é o pároco de Highbury, ele sabe que o Mr. Elton tem umas vistas mais largas, vamos lá, e que é um homem mais ambicioso.
Portanto, enquanto que o Mr. Martin poderá ter sugerido casamento porque gosta mesmo da Harriet e engraçou com ela, porque ela passou uma temporada em casa dele, porque ele tem irmãs mais novas com quem ela esteve também, etc. O Mr. Elton não. O Mr. Elton é o pároco e ele é mais ambicioso, tem outras ambições. E ele também diz uma coisa muito interessante aqui no livro, que é muito interessante, quer dizer, é porque é assim que acontece, não é? Porque em conversas, atenção, porque em conversas que ele teve connosco, só com os homens, ele disse isto assim assim. Portanto, se é nele que estás a pensar para a Harriet, tira daí o cavalinho da chuva, pronto. Naquela altura, aquele peso, aquele medo do desonrar e do não sei quê, e da posição social e a escalada social, etc., era muito mais pesado e era algo muito mais presente. E nós aqui nestes livros, e nos livros da Jane Austen, nós acompanhamos por norma famílias mais abastadas. Portanto, podem ser um bocadinho menos ou um bocadinho mais, mas estão sempre naquela escala social em que as mulheres, por exemplo, não trabalham. As mulheres ou os homens, pronto, poderão ter que tomar conta de uma propriedade, mas têm funcionários que trabalham para eles. É uma sociedade extremamente hierarquizada, em que é muito difícil tu saíres de um determinado estrato social, se for mais baixo, para um mais alto, a não ser através do casamento. E aí, isto, pois sim, no caso das mulheres e no caso dos homens também, mas aqui as mulheres eram muito mais dependentes porque não podiam trabalhar e depois também não podiam herdar, as mulheres de um certo estrato social, e as mulheres que estivessem num muito baixo estrato social, as probabilidades de se casarem com alguém nobre e de ascenderem assim não sei quantos degraus era muito, muito pequena. Enfim, eu acho que já me estou aqui a perder um pouco, mas há aqui muitas personagens, elas têm todas bastante importância nesta história, apesar de eu achar, lá está, que nós vemos sempre a história pelos olhos da Emma, acompanhando a Emma. Portanto, o livro é escrito na terceira pessoa, portanto não é que vejamos tudo, não é que vejamos tudo pelos olhos da Emma, é mais que a acompanhamos sempre. Pronto, mas vamos sabendo o que é que ela está a pensar, naquilo que ela está a refletir, e quando o Knightley lhe diz isto do Elton, ela desvaloriza, do género, tu não sabes do que é que estás a falar. Pronto, portanto a Emma, ao mesmo tempo, é muito ingênua, portanto ela irrita bastante, é uma personagem que, para a personagem principal, é um bocadinho difícil gostar dela, porque ela é muito arrogante, mas é isso, ela também sempre viveu muito protegida, muito amimada, toda a gente gosta dela, toda a gente lhe tece elogios, seja porque ela os merece verdadeiramente, seja porque pertence àquela família, àquele estrato social. A única pessoa que lhe vai assim, chamando um bocado à realidade e dizendo-lhe as coisas sem medo, é o Mr. Knightley. Então, ela, enquanto pode, ela vai desvalorizando, para não perder aquela visão que ela tem dela mesma de um ser superior. Superior aos outros, que manipula um pouco os outros, mas eu acho que a personagem dela não é que ela se veja como uma manipuladora, é um bocado isso que ela está a fazer com Harriet, mas eu não acho que seja maliciosamente, eu não acho que seja para prejudicar, eu acho que ela acha mesmo que está a ajudar a amiga, apesar de lhe estar a prestar um grande desserviço. Pronto. Depois temos aqui outras personagens, temos a Miss Bates e a Mrs. Bates, portanto, a Mrs. Bates e a Miss Bates, como é que é? Ai, elas são irmãs, não é? E a Jane Fairfax? Olha, isso agora não esclareci. Ou não, ou a Mrs. Bates é mãe da Miss Bates. Acho que é isso. Acho que é a avó da Jane Fairfax. Desculpem, por acaso agora não estou muito esclarecida, mas eu acho que é... Portanto, acho que a Mrs. Bates é mãe da Miss Bates, a Miss Bates é solteira, portanto, e estamos a falar de mulheres de uma classe social bastante mais baixa, mas vivem numa casa tipo apartamento, vamos lá, e tem uma empregada que vai lá de vez em quando, etc. Não sei se vive lá, quer dizer, não é enfim, o nível de conforto que tem Emma, por exemplo, ou o Mr. Knightley, e então elas vivem um pouco também da caridade dos vizinhos e da própria Emma, etc. E depois há a Jane Fairfax, que é órfã, exatamente. Portanto, eu acho que ou a mãe ou o pai da Jane era irmão ou irmã da Miss Bates. Acho que será assim, desculpem. Eu devia saber isto, para a quantidade de vezes que eu vi adaptações. Mas acho que é isso. A Jane Fairfax é órfã, pronto, lá está. Ela foi acolhida por uma família também endinheirada, que eram os Campbells, portanto ela não vive em Highbury, mas a dada altura no livro ela vai para Highbury. Portanto, ela foi protegida e foi educada nessa família endinheirada que a tomou sob a sua asa e que a educou, mas
a dada altura ela decide que é a altura dela se começar a habituar que vai ter que trabalhar, portanto a perspectiva dela é tornar-se preceptora, professora, etc. Pronto, uma espécie de Miss Taylor, talvez. E então volta para Highbury. Supostamente também é uma rapariga um pouco achacada, então um pouco adoentada, mas muito virtuosa, muito cheia de aptidões. Portanto, a tia, a Miss Bates, tem imenso orgulho na sobrinha, está sempre a falar dela. Aliás, a Miss Bates é uma personagem um pouco ridícula deste livro. Não é a única, há outra que também é bastante, mas a Miss Bates é muito bondosa, ela é muito bem disposta, ela agradece, é muito grata pela ajuda que lhe dão. Portanto, não é uma mulher amarga, apesar das suas circunstâncias. Podia ser. Mas não, ela agradece muito a ajuda que lhe dão, os favores que lhe fazem, etc, etc. E depois tem esse orgulho todo na Jane Fairfax. E de cada vez que recebe uma carta da Jane, lê a toda a gente não sei quantas vezes, e a Emma, verdade seja dita, não tem muita paciência para a Miss Bates. Portanto, ela faz aquelas ditas de circunstância, é toda muito correta, porque esta personagem da Emma é de uma rapariga muito correta e que pensa e repensa no que vai dizer, as consequências do que vai dizer, será que vai ofender, Portanto, ela é bastante cuidadosa no trato que tem com os outros, muito conscienciosa do seu lugar na sociedade, mas também bastante discreta na sua relação. Então, apesar de ela se exasperar um bocado com a quantidade de vezes que a Miss Bates fala da sobrinha, porque depois tanto a Emma quanto a Jane estarão mais ou menos com a mesma idade, e depois a Emma acho que tem algum sentimento de inferioridade porque não será tão virtuosa no piano e tão boa a escrever ou o que seja como a Jane, que será talvez um espírito um pouco mais intelectual, vamos lá. A Emma é muito inteligente, mas ela é mais, sei lá, da vida e tal, e a Jane parece uma pessoa um pouco mais circunspecta, um bocadinho mais dos livros. Então, parece que no livro a Jane e a Emma não se dão muito bem. Portanto, a Jane é bastante tímida, parece, aparentemente, ou mais do que tímida, introspectiva. Pronto. E a Emma também está à espera de uma certa, talvez, de uma certa, está-me a faltar a palavra, mas é tipo vassalagem que lhe seja prestada, que a Jane não presta. Pronto, eu não sei se é bem isso, mas toda a gente está à espera que elas se deem muito bem, porque são da mesma idade, etc. E a verdade é que parece que elas embirram um pouco uma com a outra, mas sobretudo a Emma com a Jane. E depois temos também o Frank Churchill, que acho que é a única personagem que nos está aqui a faltar. Deixem-me confirmar aqui nos meus apontamentos, porque isto é muita gente. O Frank Churchill, desculpem, é filho do Mr. Weston. Portanto, o Mr. Weston que se casou com a Miss Taylor, que agora é Mrs. Weston. O Frank Churchill perdeu a mãe também muito novo, foi tipo adotado pela tia, que é uma mulher muito rica, etc. Mas uma mulher assim um bocado caprichosa, gosta muito de ter o sobrinho ao pé de si. Também não houve grande tentativa de reaproximamento do Mr. Weston com o filho, portanto ele também deixou bastante entregue à tia, ou aos tios. A tia vive com o marido. Só que parece que ela é que manda lá em casa. E pronto, e depois é de género o Frank Churchill que não aparece para o casamento do pai, e depois tem sempre uma desculpa para não aparecer, é porque a tia está doente, porque não o deixa, porque... Então é assim uma personagem que ele ainda não aparece no livro e já me está a enervar assim um bocadinho. E o Mr. Knightley não é muito fã do Churchill, portanto muito cedo toda a gente está muito curiosa para o conhecer. E a Emma também, portanto eles estarão, a Emma, a Jane e o Churchill estarão ali mais ou menos entre os 20 e poucos, e ela está muito curiosa para o conhecer, etc. E tem grandes expectativas, ou tem boas expectativas em relação a ele. O Mr. Knightley, no entanto, não é assim grande fã, é bastante crítico do comportamento, sobretudo por ele não ter ido ao casamento do próprio pai, mas depois toda a gente o defende, exceto ele. Enfim, ele a dada altura decide talvez afastar-se um pouco de gente, pronto, está bem. Levem lá a bicicleta. E então são estas as personagens centrais. Epá, eu acho que sinceramente até nem há muito mais que eu possa dizer, se não começo a contar a história toda também não vale a pena. Realmente só esta introdução, meu Deus, nunca mais acaba. Portanto, estas são as personagens. Isto é uma comédia de enganos, portanto é um livro sobretudo bem disposto. Mais uma vez, quem nós acompanhamos mais é a Emma.
e a relação dela com estas variadas personagens. Há muitos episódios que acontecem, muitas situações engraçadas, umas mais, outras menos. A Emma permanece um bocado arrogante em relação às suas capacidades de influenciar e de ser perspicaz e não sei o quê. Portanto, ela tem-se em grande consideração, ela tem a sua perspicácia em grande consideração. E isto vai assim quase até ao final do livro. E eu acho que ela tem, esta personagem, ela tem muito jeito para detectar comportamentos. Ela é muito sensível às pessoas que a rodeiam, uma expressão que é diferente, um comportamento que é mais estranho, desajustado, mas também se calhar o que... Eu acho que o problema dela é a interpretação que ela faz, porque ela de repente já sabe, ela acha que já sabe o que é, porque é que a pessoa está a ter esse comportamento e para ela é certo. Portanto, essa primeira ideia que lhe vem, que nasce muitas vezes de algum preconceito ou de alguma ideia feita que ela já tem acerca daquela pessoa, e ela acha automaticamente que se a pessoa está a ter aquele comportamento é por este motivo. E é aí que ela costuma errar. E é aí que depois surgem os mal-entendidos. A pessoa mais prejudicada neste livro, sem dúvida, vai ser a Harriet Smith, que é a amiga da Emma. Mas se não fosse isto um livro da Jane Austen, corre tudo bem, não se preocupem, não vou dizer, mas corre tudo bem. É verdade, há aqui uma outra personagem, que é a outra personagem ridícula deste livro, mas que não tem um fundo bom, que é a Mrs. Elton. Portanto, o Mr. Elton não se vai casar com a Harriet, esqueçam, isso não vai acontecer. O Mr. Knightley tinha razão, arranja uma outra noiva e casa-se em Highbury com a Miss... Eu agora não tenho aqui o nome... Não interessa, pronto, é a Mrs. Elton, não interessa. E ela... A maneira como é descrita é muito engraçada, porque ela aqui na página 225, eu até apontei para ler, porque, opá, de certeza que todos vocês já interagiram com alguém que era assim. Isto a mim já me aconteceu, que é... Ai, deixa cá ver. Portanto, ela vai para Highbury, casa-se e depois há uma série de protocolos que têm que receber em casa, as famílias mais ricas ou whatever. Então a Emma recebe em casa dela, um bocado contrariada, porque teve um episódio um bocado chato com o Mr. Elton, não vou contar. E então recebem em casa e tal, ela é assim um pouco vulgar, enfim, segundo a Emma, porque não se comporta exatamente como é suposto. Há muito isto neste livro. Ai, não se comportou, teve este comportamento, já está arriscado da minha lista, ai, é uma pessoa muito assim ou muito assado só por causa de um comportamento que teve. Portanto, acho que também era se calhar demasiado taxativo depois nessas conclusões que se tiravam por causa de um comportamento. Uma pessoa não podia ser emotiva, não podia... Se calhar o que há agora há mais, naquela altura havia menos em termos de tolerância de alguns comportamentos. Mas a dada altura aqui no livro diz assim: num ponto, Mrs. Elton tornou-se pior do que havia parecido a princípio, porque no início a Mrs. Elton quer ser amiga de Emma e sugere uma série de coisas para fazerem em conjunto e tal, mas a Emma não está minimamente interessada, não por ser essa Mrs. Elton, mas pela pessoa que ela se revela nessa primeira visita. Os seus sentimentos para com Emma modificaram-se. Provavelmente ofendida pela frieza com que as suas tentativas de intimidade eram recebidas, por seu turno afastou-se e tornou-se gradualmente muito mais fria e distante. E então são aquelas pessoas que vêm ter contigo e querem ser teus amigos, pronto, mas impõem a tua amizade e tem que ser nas condições delas. Não é aquela coisa de impor a amizade, impor querer ser teu amigo ou assim. Não, é impor a amizade e nas suas condições. Ela guia-te. Ai, vamos fazer assim, vamos fazer. Ai, e eu coordeno e você faz assim e tipo... E de repente estão a mandar em ti, quase, não é? E depois tu começas a mandar para trás, que foi um bocado o que a Emma fez, de género ela desvalorizou as ideias desta Mrs. Elton, e a Mrs. Elton ficou chateada e às vezes essas pessoas até ficam muito ofendidas no seu amor próprio e depois até tornam-se desagradáveis, portanto, pareciam ter tanto desejo em ser teus amigos e em ter uma relação ótima contigo, mas quando tu não fazes exatamente como elas querem, não é que estejas completamente fechada a uma amizade, mas não queres daquela maneira, que te estão a impor. Tornam-se muito... ficam ofendidas e depois até te tratam de maneira diferente, quase como se tu fosses uma má pessoa. Vamos lá. E é o que acontece um bocado com a Mrs. Elton. A Mrs. Elton toma depois a Emma de ponta e é desagradável com ela uma outra vez.
e também com a Harriet, de maneira a ferir a Emma, porque a Mrs. Elton sabe que a Emma e a Harriet são amigas, enfim. Portanto, há estas jogadinhas de poder aqui entre estas personagens também. Eu gosto muito do livro, eu gosto dos livros da Jane Austen, sou fã. Eu sei que ela pintava as coisas de forma talvez um pouco cor-de-rosa, ela foca sobretudo naquelas personagens que são de uma determinada classe social para cima. Portanto, nós não estamos a falar aqui de classes operárias, das pessoas que viviam em grande pobreza e com grandes dificuldades. Pronto, a que vive pior neste livro, que é a Miss Bates, e a Mrs. Bates, pelos nossos padrões, não viviam assim tão mal. Então, eu sei que é um universo um pouco romântico e um pouco cor-de-rosa, mas eu gosto imenso das relações que se estabelecem entre as várias personagens e da parte do comportamento. Acho que é tudo muito espartilhado, mas em algumas circunstâncias até dá jeito saber que as regras são aquelas e sabes melhor como te comportar. Enfim, eu não desejaria isso para mim. É demasiado espartilhado, mas acho fascinante. E depois, por outro lado, eu acho que é um contraste muito grande com o que nós temos agora, de uma maneira geral. Portanto, nesta altura, se calhar era mais nestes meios muito abastados, que havia estas regras todas, e aquilo que tu vestias, e como falavas, e o que dizias, e blá blá blá. Mas às vezes é refrescante ver isto, porque nós não temos tanto essa preocupação agora. E atenção, eu não estou a dizer que antigamente é que era bom, nada disso, e então para nós mulheres não era de todo, ok? Se calhar para quem fosse muito rico e tivesse a sorte de se casar por amor era espetacular, mas para a maior parte das mulheres não era assim um mundo tão simpático, éramos muito, muito dependentes. Mas às vezes sinto falta não, eu não posso dizer isso porque eu não vivi neste tempo, mas às vezes parece-me que também quase não haver reflexão antes de falar, como às vezes me parece, ou aquela coisa de... E eu contra mim falo, atenção, dizer tudo aquilo que nos passa pela cabeça e as emoções e blá, tudo cá para fora, também não é bom. Também não facilita as relações entre as pessoas. Eu não acho que exista mal em guardar algumas coisas para nós e guardar até alguns sentimentos para nós e protegermos-nos um pouco também. Mas isto eu estou a generalizar, eu não acho que seja uma coisa do nosso tempo, acho que se calhar estou a falar mais de mim do que outra coisa, na verdade. Enfim, mas eu gostei muito do livro e recomendo, e acho que é uma leitura leve, mas ao mesmo tempo enriquecedora no que diz respeito aos comportamentos e às relações e aos enganos, ok? Se calhar não tanto em relação a estatutos e esse tipo de coisas, mas noutro tipo de ponto de vista que tenha mais a ver com os comportamentos. Bom, em relação ao filme, eu aqui vou tentar não me alongar muito porque este vídeo já vai longo. O filme, claro, é uma adaptação muito mais curta do livro, portanto há muito mais coisas que acontecem no livro que não aparecem no filme, mas o filme tem as partes mais importantes, apesar de não as desenvolver muito a fundo. Portanto, nós não ficamos a conhecer assim tão bem as personagens. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme e ainda não conhecerem a história, eu aconselho-vos a que leiam primeiro o livro. Mas se não o fizerem também não faz mal, porque há muita coisa que não acontece no filme, aliás, imensa coisa, que aparece no livro e muito rico das vistas, sei lá, da ambiência. Mas, atenção, mas eu gostei do filme. Eu sou daquelas que enquanto vierem adaptações e readaptações das histórias da Jane Austen, é como da Agatha Christie, é a mesma coisa, eu vou sempre ver, porque é um universo de que eu gosto, portanto eu vou sempre ter curiosidade. Há uma adaptação de que eu gosto bastante e depois eu passo logo para o filme, mas é uma adaptação para minissérie e foi feita para a BBC em 2009, ou pela BBC. Portanto, será a melhor adaptação porque tem 4 episódios. Eu não sei em termos de história, não sei se iria muito por aí. De história, quer dizer, de interpretação das personagens, mas tem 4 episódios e acontece lá praticamente tudo o que está nos livros e eu acho que é uma adaptação também muito bonita. Em relação a este filme de 2020, eu gostei bastante do filme. Ele foi realizado por Autumn de Wilde, que é uma fotógrafa e realizadora americana. Eu acho que se nota neste filme uma preocupação muito grande com a imagem, com os enquadramentos, acho-os muito estéticos e eu ia fazer assim. E são usadas muito as cores pastéis, como cores de fundo. Então é um filme que é muito agradável de se ver, mas por outro lado ele tem um lado um pouco mais cru que não costuma aparecer muito nestas adaptações. Nós vemos muitas vezes os empregados. Vemos as expressões dos empregados,
vemos a relação deles com os personagens principais. Se vocês virem o filme, vão de estar atentos à relação e às expressões, à expressividade dos empregados, é muito engraçado. Então eu acho que faz esse contraste entre a classe que era a classe trabalhadora e a classe dos aristocratas, que por vezes eram um pouco ridículos. Neste filme, e a Emma inclusive, atenção, neste filme o Mr. Knightley é aquele que parece estar mais consciente da sua posição e do privilégio da sua posição e ser mais terra a terra, mais bondoso. Senti isso da parte da personagem dele e acho que está muito bem interpretada. Em relação à Emma, eu já havia algumas apreciações em que diziam ela parece muito arrogante e não sei o quê, mas eu acho que ela é assim. Eu estava convencida que a Emma da série de que eu falei ainda há bocadinho, de 2009, era a mais próxima do livro. E então pensei, pá não, então eu vou ler o livro. Vou ler o livro e vou tirar as minhas teimas. E eu acho que esta Emma de 2020 combina muito mais com a Emma do livro. Que é isso, é essa rapariga muito mimada, que tem muita consciência do seu estatuto social. Não é que ela seja maldosa, ela não é. Eu acho que ela é muito amiga do seu amigo, mas é bastante arrogante, pronto. E então eu acho que esta personagem, ou esta atriz, interpretou-a muito bem. Portanto, a atriz é a... Deixem-me cá ver que eu deixei aqui isto aberto. Anya Taylor-Joy. Portanto, eu acho que ela a interpreta muito bem. E depois há outra coisa que acontece que também acho piada, para além desta história de nós vermos os empregados e a expressividade, eles aparecerem muito, são uns momentos assim de maior fragilidade das personagens, de género, vemos-los com roupa interior. Nós no início até vemos o rabiós com o Mr. Knightley, portanto ele a ser vestido com aquelas camadas todas e com a ajuda do empregado e tanto cerimonial, era impressionante. E depois vemos a Emma também de roupa interior e a Harriet com os papelotes no cabelo para fazer aqueles caracolinhos todos muito não sei quem em cascata. Vemos também uma cena em que está a Emma a experimentar uma fatiota, portanto está tudo alinhavado e não sei o quê, portanto está lá com a costureira. Vemos a Emma também de roupa interior ou de camisa de dormir com o cabelo meio desmanchado. Isso não acho que seja tão comum ver neste tipo de filmes. Então gostei bastante disso, achei refrescante e achei que era, não sei se era para isso, mas achei que tornava as personagens um pouco mais humanas também. Nós percebermos mais ou menos como é que era também o dia-a-dia e o que é que implicava aquele aprumo todo. Acho também que o filme tem mais dramatismo do que o livro. Eu acho que as personagens no livro são mais pragmáticas. No filme é tudo mais dramático. Há mais choro, há mais não sei o quê. Não é que haja exagero, atenção, eu acho que está na medida certa. Opa, e um filme é um filme, um livro é um livro, ok. Mas acho que é algo que se nota um pouco de diferença, ou que eu notei de diferença entre o livro e o filme. A tónica no filme continua a ser bastante cómica, mesmo a própria banda sonora, o Mr. Woodhouse é brilhante. Eu adorei o ator que fez o Mr. Woodhouse, eu fartei-me de rir com ele. Portanto, acho que continua a ser um homem, sem dúvida, bastante hipocondríaco, porque às vezes até no livro é um bocadinho deprimente. Ele ser tão hipocondríaco, tão dependente, tão... parece que está sempre tão triste porque toda a gente nunca está satisfeito, chega a enervar um pouco. E no filme não, no filme ele acaba por ter mais piada do que outra coisa. Continua a ser bastante dependente, mas tem mais piada do que outra coisa, é muito expressivo e este filme tem algo de quase teatro físico também. Tem assim uma ou outra cena, há uma cena em que a Harriet vem no colo pegada ao colo pelo Frank Churchill, pronto, é uma situação que acontece lá, é um bocado desagradável, e ele pega nela e depois está-se a virar com ela e depois a Emma a baixar, portanto tem assim uma tónica cómica e um pouco de teatro físico que poderia ser ridículo, mas que eu acho que funciona neste filme. Há outra característica que eu achei alguma piada, por causa das referências que nós temos hoje, que é o facto das alunas internas da escola onde está a Harriet, usarem uma capa vermelha quase como se fosse daquele filme, desculpem, daquela série Handmaid's Tale, que é uma série que foi feita a partir do livro da Margaret Atwood, Handmaid's Tale, é o mesmo nome, e aquelas capas vermelhas são tipo, quase iguais às que usam as raparigas ou as mulheres no Handmaid's Tale. Eu não sei se vocês leram o livro ou se conhecem a série, mas isto são mulheres que são escravas, é como se fossem escravas sexuais, bom, basicamente. E a função delas é ter filhos. Pronto, e então, eu não sei se isso era uma crítica também à função que a mulher tinha
naquele tempo e daquilo que lhes era dito que era a função delas, não é? Que era isso, que era casar e ter filhos. Basicamente. Aliás, se ainda agora é assim para algumas mulheres, quanto mais naquele tempo. Então não sei se era uma crítica a isso. Confesso que não sou super fã dessas capas vermelhas porque me leva automaticamente para um universo que é de agora, que é da série cuja terceira temporada ou saiu este ano ou saiu o ano passado, já não sei muito bem. Foi uma série que eu comecei a seguir, mas é demasiado desconfortável e também ultimamente não a tenho achado assim tão boa. Na verdade, então deixei de seguir. Mas desculpem, estou-me a distrair completamente. Então essa referência a uma série de agora, confesso que não gostei muito. Pronto, apesar de esteticamente funcionar muito bem no filme, não sei, achei um pouco desadequado, confesso. Uma coisa de que eu gostei muito neste filme é o facto de eles focarem muito na amizade entre a Harriet e a Emma, que é uma amizade muito bonita. Eu acho que no livro a coisa é um bocadinho mais fria, talvez, um bocadinho mais pragmática. Lá está, eu acho que o filme é um bocadinho mais dramático. E então no filme elas são muito amigas, a relação é muito mais próxima, é mais carinhosa, parece-me. Tem essa parte mais física do abraço e não sei o quê e então acho entrenecedor essa relação entre elas e sobretudo depois de ler o livro, ver isso, porque eu depois voltei a ver o filme, achei muito bonito, pronto, e é isso, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o filme. Eu recomendo, acho que vale a pena ver, sobretudo para quem gosta deste tipo de universos. Eu acho que para quem não vê só porque é da Jane Austen, enfim, se gostar de filmes de época, acho que deve ver também. E se for para se rir um bocadinho e para passar um bocadinho de tempo, está ótimo. Eu acho que o livro é mais rico, mas eu acho que isso é natural para qualquer adaptação feita de livro para filme, ou quase qualquer adaptação. Mas espero que vocês tenham a oportunidade de ver ou de ler. Espero que tenham gostado destas apreciações e qualquer coisa, qualquer questão ou qualquer ideia também deixem lá em baixo. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!